à nossa aula 13 e é uma introdução às sequências numéricas que vocês têm aí, então. Cara, toda sequência ela acaba sendo uma sucessão de termos e por si ela acaba sendo uma função que vai de naturais asterisco em R. Lembra o que são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, nosso conjunto dos naturais, e o asterisco é a exclusão do zero. Então, primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. Todos os naturais excluindo o zero, levando em reais. Eu tenho dois tipos de sequência aqui, gurizada. Eu tenho a sequência finita, que é quando eu consigo contabilizar quantos termos, quantos elementos tem a minha sequência, e a sequência infinita, bom, quando eu não consigo contabilizar os termos aqui. Por que essa sequência, cara, para vocês entenderem, vai de naturais em reais? Tá vendo esse termo aqui? Esse AN é um termo da minha sequência. Esse Nzinho aqui embaixo, ele indica a posição do elemento. Pode ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não interessa a posição do elemento. Mas esse Nzinho, ele é um número natural. Então esse número natural acaba por substituir esse N aqui, indicando a posição do elemento numa sequência que vai ser construída através de um termo geral. Esse termo geral que eu tenho aqui é uma fórmula que vai gerar todos os termos, todos os elementos daquela minha sequência que eu tenho ali. Por isso que eu vou dos naturais em reais, porque eu não tenho, por exemplo, depois do primeiro termo eu vou para o segundo, não tenho o termo 1,5. Depois do primeiro eu vou para o segundo, depois do segundo eu vou para o terceiro, por isso essa sucessão de termos que vai de naturais em reais. Tranquilo, gurizada? E agora Moisés vai trabalhar com vocês dois exemplos ali envolvendo o termo geral da tua sequência, para vocês entenderem como funciona essa sequência de naturais em reais, e para vocês entenderem uma sequência, por exemplo, finita em termo geral. Certo? Bora lá então, galera. O primeiro exercício ele te deu uma lei de formação de cada termo e pede para te determinar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto termo. Basta tu substituir o teu N ali conforme ele colocou. Então o primeiro termo vai ser quem? 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 dá 3, menos 2 vai te corresponder em 1. Então o que tu tem que ter o primeiro termo vale exatamente 1. O segundo termo vai ser 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2, 6, menos 2 vai te corresponder em 4. O terceiro termo vai ser 3 vezes 3 menos 2. 3 vezes 3, 9, menos 2 corresponde em 7. E ainda o quarto termo, 3 vezes 4 menos 2. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. Vocês devem analisar que na frente do N está o 13, e aí tu consegue perceber de que a tua variação é exatamente de 3 em 3 unidades. Por que isso? Porque na questão de número 2, ele quer que tu determine a lei de formação desses termos. Pensa comigo, analisa. Do 2 por 5 variou 3 unidades, então tu já consegue perceber que a tua lei de formação tem que ter um 3N, beleza? Porém, pensa, se eu colocasse 1 aqui, o primeiro termo, eu teria o quê? 3 vezes 1 vai me dar 3. Opa, o primeiro termo não é 3, é 2. Para chegar no 2 eu tenho que retirar uma unidade. Essa é uma forma. Depois, em PA, vocês vão ver o termo geral. O termo geral, vocês conseguem escrever que ele é o enésimo a partir do primeiro, mais n menos uma razões. Vocês vão ver isso na aula de progressões aritméticas logo a seguir. O enésimo termo, vocês poderiam escrever que é o primeiro termo, que é 2, mais n menos 1, o que vem a ser a razão? A variação de um termo para o outro, nesse caso, 3 unidades. E agora é só tu distribuir o 3 e tu vai chegar exatamente que o enésimo termo, ou seja, o teu termo geral, vai dar 3n, ó, 3 vezes n, 3n, 3 vezes menos 1 dá menos 3, com mais 2 vai me dar menos 1. Eu posso me usufruir também de termo geral. E a partir disso, a gente pode ir falar agora com vocês a nossa aula de progressões aritméticas. Beleza, gurizada? Aula 13, aula das progressões aritméticas, a nossa penúltima aula desse livro, nosso livro 1, livro das funções, e na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre as progressões aritméticas. Como é que funciona uma progressão aritmética?
Não te esquece, uma progressão aritmética é uma sequência que cada termo vai ser gerado a partir do termo anterior mais uma constante. Essa constante é o que a gente chama de razão. Então, quando falar em progressões aritméticas, vai aparecer para vocês um R representando essa razão. Vamos aqui entender algumas coisas assim. Considere a sequência A1, A2, A3, AN. Vamos identificar o que vem a ser. A1. O A1 vem a ser o que a gente chama de primeiro termo dessa nossa sequência. O A2 vem a ser o nosso segundo termo dessa sequência. Tá? O AN é o que a gente chama de enésimo termo, também podendo ser considerado como o último termo dessa tua sequência, E o N vai representar a quantidade de termos, que essa tua sequência vem a ter, essa tua progressão aritmética vem a ter, tá bom? Mas como é que a gente determina a razão? Primeira coisa que tu precisa identificar é que, como tu sabe, para eu gerar o segundo termo dessa sequência, basta eu pegar o primeiro termo e somar uma razão. Então eu posso dizer que o segundo termo é igual ao primeiro mais uma razão. Ou seja, isolando o R, que é o que eu quero descobrir, a razão vai ser calculada o segundo termo menos o primeiro. Claro que eu posso pensar, bom, mas e se eu quiser gerar o terceiro termo? Basta eu pegar o segundo e somar uma razão. Então eu posso dizer que o terceiro termo é o segundo mais a razão. E ainda posso dizer que a razão é simplesmente o terceiro menos o segundo termo. Vamos pensar ainda mais adiante. Se eu quisesse determinar o quarto termo, basta eu somar uma razão a partir do terceiro. Então eu posso dizer que o quarto termo é igual ao terceiro mais uma razão. Calculando dessa forma que a razão seria quem? O quarto menos o terceiro. E assim sucessivamente até chegar aonde? No nosso último termo. Se eu quiser descobrir o último termo, basta eu pegar o penúltimo. Então vamos escrever aqui, ó. O último termo vai ser quem? Vai ser o penúltimo, que é n-1, mais uma razão. Ou seja, calcular a razão, eu devo pegar o último termo e subtrair o penúltimo. O que eu quero que vocês entendam aqui? O cálculo da razão vai ser simplesmente um termo menos o seu antecessor. Claro que não precisa saber sempre um termo seguido do outro para calcular essa razão. Por exemplo, se eu quiser saber a razão entre tendo o quinto e o segundo termo, eu posso simplesmente dizer que a razão vai ser igual a quem? Ao quinto menos o segundo termo e vou ter que dividir por 3. Por que eu divido por 3? Porque entre o segundo termo e o quinto eu tenho exatamente 3 razões. Então aqui eu devo dividir por 3. Supondo aqui que eu dê para vocês o oitavo e o 10º termo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o A10 menos o A8 e vou ter que dividir por quanto? Por 2, porque eu tenho 2 razões entre eles. Tranquilo, gurizada? E a classificação de uma progressão aritmética quanto à sua razão? Se a razão for maior do que 0, a gente diz que essa progressão aritmética ela vai ser classificada como crescente. Tá? Crescente porque esses números tendem a aumentar, na verdade eles vão aumentar. Como assim? Dá um exemplo, vamos pegar aqui, ó, menos 2, 0, 2, 4, 6 e assim rumo aos confins do infinito. Tu percebe comigo que esses números estão sempre aumentando, pegando uma razão igual a 2. Se a tua razão for menor do que 0, a gente diz que ela é uma PA decrescente. Decrescente por quê? Porque os números estão cada vez menores. Ou seja, colocando um exemplo para ti aqui, ó, botando 6, 3, 0, menos 3, menos 6
e assim sucessivamente rumo aos confins do menos infinito. E se a tua razão for igual a zero, a gente classifica essa PA como uma PA constante, também podendo ser classificado como uma PA estacionária. Por que isso estacionária? Porque olha só, 7, 7, 7, 7 e assim sucessivamente ficar parado no 7. Eu estou somando sempre zero, tá? Importante salientar, nesse caso eu não posso dizer que ela é PA ou PG, porque ela vai ser PA se a razão for igual a zero e ela vai ser PG se ela é uma razão igual a 1. Mas isso depois na aula de PG a gente vai comentar um pouco mais. Importante também que eu quero que tu te ligue que uma progressão aritmética ela vale na ida e ela vale na volta. Se na ida tu soma razões, na volta o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que subtrair razões, tá bom? Isso é importante que tu te ligue, que sempre uma progressão aritmética ela vale na ida e ela vale na volta, beleza? Então não te esquece disso e vamos seguir aqui com os exercícios. Bora lá então, gurizada, continuando de onde Moisés parou. Caso alguém pergunte, sim, eu estou de roupão porque está frio, tá muito frio, eu estou em casa, no sossego do lar, então eu estou tranquilão, vou ficar de pijaminha, Star Wars, né, cara? Venha para o lado negro da força, vamos lá. Então, olha só, cara, seguindo de onde Moisés parou ali, ele viu vocês até a parte de razão. Agora eu vou trabalhar com o termo geral que sempre aparece na URGS. A URGS adora trabalhar com o termo geral lá na tua progressão aritmética. Olha só, se liga aqui. Eu tenho duas maneiras de encontrar esse termo geral, esse enésimo termo da nossa progressão aritmética aqui. Primeira fórmula. A n pode ser igual ao A1 mais n menos 1 vezes R. O que é cada um desses termos aqui que tu vai completar lá dentro do nosso primeiro retângulo? A n é o nosso enésimo termo, primeiro termo, mais n menos 1, n é o número de termos, vezes a tua razão, certo? Agora eu estou saindo de um késimo termo, estou saindo de uma outra posição que não o primeiro, mais n menos k vezes a razão. E aí, então, o que acontece? Cara, para tu chegar em qualquer termo, é isso que eu quero que vocês entendam. Se tu procurar em vários livros didáticos, em vários lugares, vai sempre aparecer como termo geral da tua progressão aritmética o AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Essa aqui é a fórmula do termo geral. Só que o que acontece? Ela é uma fórmula que te prende ao primeiro termo. Ah, eu preciso conhecer o primeiro termo para conseguir encontrar o termo geral que eu quero encontrar. Não, cara, tu não precisa disso. Basta que tu conheça um outro termo qualquer e a razão que tu já consegue. Eu vou te mostrar isso no exercício 1. Olha só como é fácil. Tudo tá nos índices, cara. Tudo tá nos índices. Olha pra cá, ó. Eu quero chegar no quarto termo, mas eu tô saindo do primeiro. Bom, para chegar no quarto termo saindo do primeiro, eu preciso... Quanto falta pro 1 virar 4? Bom, pro 1 virar 4, eu ainda preciso somar 3. Se tu ainda precisa somar 3... O A4 é a mesma coisa que o A1 mais 3 razões. Pronto. 1 mais 3 dá 4, fechou. Olha agora na letra B, ó. Eu quero chegar no sétimo termo saindo do primeiro. Bom, se eu quero chegar no sétimo termo saindo do primeiro, quanto falta para o 1 virar 7? Bom, faltam 6. Então, para o 1 virar 7 faltam 6. Então, o A7 é a mesma coisa que o A1 mais 6 razões. Do A10, quero chegar no A10 saindo do A1. Bom, o que falta para o 1 virar 10 aqui, gurizada? Para o 1 virar 10 faltam 9, então, mais 9 razões. Agora olha a diferença aqui, ó. Eu quero chegar no A8, só que eu estou saindo do A4. Bah, não sei fazer. Não, tu sabe, cara. Tu continua olhando os índices, ó. Quanto falta para o 8 virar, ou melhor, para o 4 virar 8? Para o 4 virar 8, faltam 4, então, mais 4 razões. 4 mais 4, 8, então vou chegar no oitavo termo, acabou. Tu tá vendo como é uma barbada, cara? Olha para os índices, velho. Olha só, na letra E. Quanto falta para o 2 virar 9? Eu preciso somar 7, né? Então, mais 7 razões.
Tranquilão, gurizada, de boa? Assim como tu pode ir, tu pode voltar. Presta atenção na letra F, ó. Eu quero chegar no terceiro termo, só que eu estou saindo do oitavo. O que eu tenho que fazer para o 8 para ele voltar para o 3? Eu tenho que tirar. Então é menos. Menos quanto? Menos 5 razões. Pronto, tranquilo. Então tu olha sempre para os índices, gurizada. Ó, A1 e eu estou saindo do A7. Eu quero chegar no A1 saindo do A7. Então tu vai tirar 6 razões. Então os índices aqui, gurizada, eles te dão uma informação muito importante sobre os termos gerais aqui. Ó, quero chegar no segundo termo, só que eu estou saindo do sexto. O que eu faço? Eu tiro 4 razões. Pronto. O A6, quando eu tiro 4 razões, eu volto para o A2. Tranquilo, gurizada, então? Formulazinha bem importante aqui, ó. Te liga aqui, anota ela aí, ela é a mais importante aqui que nós vimos. Tu vai utilizar ela na tua questão de progressão aritmética com certeza. E aqui para te mostrar que tu não precisa te prender a uma fórmula para conseguir resolver o teu exercício. Mas eu preciso que tu entenda o conceito e que tu consiga generalizar ela também aqui, caso seja necessário. Tranquilo, gurizada? De boa? Bora lá então, gurizada, seguindo os nossos exercícios ali na página 153, eu vou ler contigo. Cara, sempre, envolvendo esses problemas de matemática, anota todas as informações que são dadas para ti. Então vamos lá. Ó, determine o 21º termo de uma PA. Beleza. Então, nós queremos saber aí então qual é o nosso 21º termo de uma PA, em que o primeiro termo é 3, ó, primeiro termo vale 3, e a razão vale 5. Tu não, isso que eu quero que tu entenda, cara, tu não precisa da fórmula para fazer o exercício. Como assim, senhor? Tu já sabe o quê? Que se tu quer chegar no 21º termo da sequência, e tu está saindo do primeiro termo, quanto falta para o 1 virar 21? Ah, faltam 20, então, mais 20 razões. Pronto, tá aqui a fórmula e tu não usou aquela fórmula do termo geral. Agora tu substitui os valores que tu conhece. O 21º termo é o que tu quer conhecer. O primeiro termo aí para nós é 3, mais 20 vezes a razão, nesse caso a razão é 5. 3 mais 5 vezes 20 dá 100. Portanto, o 21º termo da nossa sequência é o 103. Pronto, resolvido o teu exercício 2. Só alegria no coração, né, cara? Você é melhor que coração de mãe, né, cara? Olha só. Determine a razão da PA. Então, no exercício 3, nosso objetivo é determinar a razão da nossa progressão, em que o quinto termo é menos 6, o quinto termo é menos 6, e o primeiro termo vale 0. O primeiro termo vale 0. Beleza. Tu vai conseguir determinar a razão numa barbada. Por quê? Se tu pegar o A5, ó, o A5 menos o A1, ó, cola aqui, ó, 5 menos 1, 5 menos 1 dá 4. Então significa que se eu pegar o quinto termo menos o primeiro, eu vou ter 4 razões, certo? Quinto termo é menos 6, primeiro termo é 0, isso dá 4 razões ali. Menos 6, passo 4 dividindo, para determinar então a razão da nossa progressão ali. Simplifico o 6 e o 4 por 2, e aí temos a nossa razão da nossa progressão aritmética. Então, nossa razão é menos 3 meios. Então, aquilo que eu te disse agora há pouco, cara, como os índices, tu consegue fazer menos muita coisa, ó. 5 menos 1, 4. De novo aqui, ó, 1 mais 20 dá 21. Então fica fácil quando tu trabalha com os índices e o número de razões que tu vai precisar utilizar. Vamos lá para a nossa questão 4. Ó. Em uma PA de razão 9, então vamos lá. Uma PA de razão 9, o primeiro termo é 30, o primeiro termo é 30, e o último termo é 291. Então o enésimo termo é 291. Determine um número de elementos. Bom, eu quero achar o n, então.
Como é que eu vou fazer isso agora? Tu pode usar a fórmula do termo geral, em que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 razões. O enésimo termo é 291. O primeiro termo é 30, mais N menos 1 vezes a razão aqui para nós, que é 9. Beleza. 291 menos 30 é igual a N menos 1 vezes 9. 291 menos 30 dá 261, igual a N menos 1 vezes 9. O 9 que está multiplicando, gurizada, tu vai trazer dividindo. 261 dividido por 9, certo? Isso vai ser igual a N menos 1. 261 dividido por 9 vai dar 29. Então, 29 é igual a N menos 1. Esse menos 1 vem somando com o 29. 29 mais 1, 30. Portanto, o número de termos da nossa progressão aritmética, em que o primeiro termo é 30 e o enésimo termo é 291 aí, é 30. Então, nós temos aí 30 termos na nossa sequência. Tranquilão aí, gurizada? De boa? E agora vamos para o exercício 5. Determine o número de múltiplos de 7 que residem no intervalo entre 100 e 1000. Primeiro passo, tu vai ter que encontrar os múltiplos de 7, ou pelo menos o primeiro e o último. Como é que tu vai fazer isso? Primeira coisa, sempre que o exercício falar assim, ó, múltiplo de, aí vai vir a caixinha aqui. Não sei qual é o número, não interessa qual é o número. Múltiplo de, eu quero que tu lembre de um cara aqui, de uma palavrinha. Múltiplo é tabuada. Múltiplos de 7 são 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3. Então, por exemplo, quais são os números que aparecem na tabuada do 7? 7, 14, 21, 28, 35 e por aí vai. Então, o que eu sei? Por exemplo, nessa situação, que se eu estou falando em múltiplos de alguém e eu estou andando de 7 em 7, é porque eu estou trabalhando com uma PA. Então, falou em múltiplo de alguém, já fica ligado que é progressão aritmética e cuida para não confundir com a progressão geométrica, porque a geométrica trabalha multiplicando, então tu tem que cuidar. Então, múltiplos de 7 é PA, porque eu vou de 7 em 7, 7 vezes 1, 7 vezes 2. E esse carinha que aparece aqui, ó, esse múltiplo de alguém, esse alguém é a tua razão. Então, quando eu estou falando em múltiplos de 7, eu estou falando de uma progressão aritmética em que a razão é 7, certo? Como é que tu vai encontrar o primeiro e o último termo? Tu vai usar um cara que tu aprendeu lá na quarta série. Divisão. A divisão vai te ajudar a trabalhar a quarta e última das operações. Tu vai pegar o 100, dividir por 7. Eu sei que tu pode fazer assim, ó. 7, 10, 70, 77, 84, 84 mais 7, 91, 91 mais 7, 98, 98 mais 7, 105. 105 é o primeiro. Beleza, tu pode. Mas e se o primeiro número ele não começa a partir do 100, começa a partir do 5.000? Não vai fazer a tabuada até chegar lá, tá entendendo? Então vamos fazer aqui, ó. Tu vai dividir, 10 dividido por 7 dá 1, vem 7, sobram 3, desce o 0 aqui, 30, 4 vezes 7, 28, 28 sobram 2, certo? O que tu vai pensar nesse 2 aqui? Esse 2 tu vai pensar o quanto falta para ele virar 7. Quanto falta para o 2 virar 7? Faltam 5. Se faltam 5, tu vai pegar o 100 que está aqui e somar 5. Somando 5 ali, tu vai chegar no 105. E esse 105 é o primeiro termo. Certo? Como que eu fiz isso? Peguei o resto e vi quanto faltava para o resto virar 7. Essa é a jogada. Agora, como é que tu vai fazer para encontrar o último? Tu vai pegar o 1000 e tu vai dividir por 7. 1000 dividido por 7 vai dar uma vez 7, sobram 3, desce o 0 aqui, 30, 4 vezes 7, 28, sobram 2 e desce o último 0 dá 20, 2 vezes 7, 14 e sobram 6. O que tu vai ter que fazer agora?
Para esse cara aqui, para o 2, para esse resto, tu pensou assim, ó, quanto faltava para ele virar 7? Então eu preciso somar 5, por quê? Porque eu preciso avançar, eu preciso entrar para dentro do 100. Só que agora eu não posso entrar para dentro do 1000, eu tenho que ficar antes do 1000, porque eu estou entre, então eu preciso voltar. Então tu vai pensar quanto falta para esse cara virar 0. Para esse cara virar 0 aqui, ó, tu vai ter que tirar 6. Para esse cara, para o resto virar 0, tu tira 6. Então tu vai pegar o 1000 e tirar 6. 1000 menos 6, 994. E esse 994 aí é o último termo da tua sequência. Então o que acontece agora? Tu tem o primeiro termo e tu tem o último termo da tua sequência. Agora eu quero que tu venha comigo aqui para o cantinho, ó, eu vou apagar o exercício 2 e eu vou continuar o exercício 5 contigo aqui no canto. Bom, eu já conheço o último termo e eu conheço o primeiro termo. Vou usar o termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 razões. Porque agora basicamente vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V do exercício 4. Por quê? Eu conheço o último termo, que é 994. 994. E eu conheço o primeiro termo, que é 105. Mais n menos 1 vezes a razão. Lembra que a razão é 7. Porque são os múltiplos de 7, 994 menos 105 é igual a n menos 1 vezes 7. 994 menos 105 vai dar 889. 889. Isso, 104, tira 5, 889, é igual a n menos 1 vezes 7. Agora, 889... O 7 que está multiplicando, tu vai trazer esse 7 dividindo, é igual a n menos 1. Vamos ver aqui, 889 dividido por 7 dá 100, sobra 100, 120, 127. 127 é igual a n menos 1. Esse menos 1 vem somando, vai ficar então 128 é igual a n. Então o número de termos é igual a 128, ou seja, nós vamos ter 128 múltiplos de 7 dentro do intervalo que vai de 100 até 1000. Tranquilo, gurizada? E aí nós derrubamos todos os exercícios da página 153. Bora lá, vira a tua página, vamos para 154 agora. Bora lá então, gurizada, vamos falar sobre as propriedades. Propriedades nada mais, elas são desvendadas a partir de quem? A partir simplesmente do cálculo das razões. Então aqui eu coloquei para vocês algumas maneiras de calcular a razão de uma progressão aritmética, ou seja, o segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo e assim sucessivamente. Eu quero que vocês simplesmente igualem esses dois caras, porque essa razão ela é sempre constante. Vamos trabalhar com esse primeiro caso aqui, ó, igualando o segundo termo menos o primeiro, é igual simplesmente ao terceiro menos o segundo. Vocês podem perceber aqui comigo que eu tenho simplesmente o quê? Que eu tenho o segundo termo aparecendo mais vezes, ou seja, eu posso simplesmente colocar que eu vou ter o segundo termo mais o segundo termo é igual ao primeiro mais o terceiro termo. Com isso, eu chego em duas vezes o segundo termo é igual ao primeiro mais o terceiro, e eis que eu chego para vocês que o primeiro mais o terceiro dividido por 2 me corresponde a exatamente o meu segundo termo. O que eu quero mostrar para vocês? Se eu colocasse que essa progressão aritmética tivesse 3 termos, o que eu posso dizer? Que o termo médio é a média aritmética entre os seus dois vizinhos. Ou seja, eu consigo chegar nesse meu termo central, basta eu somar os vizinhos dele e dividir por 2. Claro que existe uma outra forma de tu pensar isso aqui que eu acabei de falar, de uma forma genérica. Ou seja, se eu pegasse o segundo menos o primeiro e igualar a simplesmente ao último menos o penúltimo, o que eu quero que vocês se liguem? Vamos sumir com esse sinal de menos, vamos deixar como um sinal de mais. Eu posso dizer que o primeiro mais o último
é igual a quem? É igual ao segundo mais o penúltimo. E eis que eu acabo de provar para vocês termos equidistantes, ou seja, o primeiro termo mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, que é igual ao terceiro mais o antepenúltimo, e assim sucessivamente. De fora para dentro, essas somas sempre devem ser iguais, tá? Eu estou explicando. E lembra, os teus índices te dizem muita coisa. Olha só, os 2 mais 2 dá 4. 1 mais 3 dá 4. A soma dos teus índices, nesse caso por ser uma soma, sempre tem que ser exatamente igual. O mesmo tu pode pensar comigo se fosse uma diferença. 2 menos 1 dá 1. N menos N menos 1 também vai te dar 1. Vai comigo na soma. 1 mais N dá 1 mais N. 2 mais N menos 1 dá 1 mais N. Ou seja, lembra, a soma e a diferença dos teus índices tem que ser exatamente iguais, levando o sinal em consideração daqueles teus termos ali, beleza? E com isso, vocês que têm ali no livro, vocês devem pegar ali na página 154, no primeiro ele coloca assim, de dentro para fora, e a gente colocou a sequência para vocês, ele vem na primeira, cada termo é igual à média aritmética entre o seu antecessor e o sucessor, o que eu acabei de colocar para vocês. Como a gente colocou como um AK, eu posso dizer que esse AK vai ser a média aritmética entre o AK mais 1 mais o AK menos 1 dividido por 2. Eu consigo descobrir quem é esse termo central fazendo a média aritmética entre os seus dois vizinhos. E cada termo é igual à média aritmética entre os dois termos dele equidistantes. O que a gente acabou de mostrar para vocês? Que não precisa ser o primeiro, né? Nesse caso, os seus dois vizinhos. Podem ser os seus vizinhos equidistante, a uma mesma distância, ou seja, eu posso dizer que esse termo central da minha sequência vai ser simplesmente a esse AK mais N, supondo que ele esteja a uma distância qualquer daquele centro, porém indo para o lado positivo e também a uma mesma distância para o lado negativo, ou seja, pelo seu antecessor, um AK menos N dividido por 2. Tranquilo? E com isso agora a gente vai para o nosso terceiro quadradinho, retângulo, que tu precisa completar ali, que ele coloca a soma de termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. A soma de termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. O que ele está te pedindo? O que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu pegar o primeiro termo e somar com o último, é igual a quem? A simplesmente ao segundo mais o penúltimo, e assim sucessivamente. Sempre que tu somar termos equidistantes, tu vai ter um valor exatamente igual. Ou seja, na verdade aqui não era para ser AK, né? Aqui seria simplesmente para colocar para vocês o quê? Colocando simplesmente o primeiro termo mais o último é igual ao segundo termo mais o penúltimo, e assim sucessivamente. Isso vai rumo até os confins do infinito até chegar nesse teu centro. Porém, tu toma um cuidado. Se essa tua sequência tiver um centro, significa que aquele teu termo central deveria ser dobrado, tá? Então tu toma esse cuidado muito grande aí para caso isso aconteça, mas não te esquece, a soma de termos equidistantes, ela é sempre igual. Beleza, gurizada? E já tá falado aqui para vocês no termo médio, que ainda continua, tá? Colocando para vocês o que vem a ser o termo médio. A gente já falou, o termo médio é simplesmente a média aritmética entre o primeiro e o último termo, tá? Se eu quiser determinar o meu termo central. Só que eu quero que tu tome um cuidado. Precisa ser o primeiro e o último termo? Não, pode ser quem? O segundo e o penúltimo. Pode ser o terceiro e o antepenúltimo, o quarto. Lembra, de fora para dentro, essas somas elas sempre vão ser iguais, pegando termos que como se fossem equidistantes. Como se fossem equidistantes, não. Eles são equidistantes a quem? A um centro. A esse centro que pode ou não existir. Quando é que ele existe?
quando tu tiver uma quantidade ímpar, ele vai estar presente naquela tua sequência. Se for uma quantidade par, não necessariamente ele vai estar naquela tua sequência aí. Beleza, gurizada? Bora lá então, agora trabalhando com a soma dos N termos, que também é um assunto que muito aparece nas suas provas, tanto da URGS quanto do Enem, cara. Fica ligadinho, eu tenho uma equaçãozinha que trabalha com a soma desses N termos aqui, que ela pode ser expressa assim, ó. A soma desses N termos, ela é igual ao A1 mais o AN vezes N divididos por 2. Essa aqui é a nossa formulazinha que serve para calcular a soma dos N termos da nossa PA. E nós agradecemos ao Gauss pela sua criação e demonstração dessa fórmula aqui. Hardcore o negócio, gurizada. Só que eu quero te mostrar uma outra coisinha para vocês aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, esse pedaço da fórmula aqui, ó, é aquilo que vocês viram agora com o Moisés, que é chamado de média. Essa média aqui, ela vai atrás de um cara chamado termo central. Mesmo que a tua sequência tenha uma quantidade par de termos, não significa que tu não vai ter um termo central. O que tu vai fazer? O que tu busca, na verdade, ali, gurizada, é uma equivalência entre os termos quando tu faz essa média aqui. Certo? E a outra coisa que eu quero aproveitar para comentar, que o Moisés também comentou ali agora no final com vocês, tu não precisa conhecer o primeiro e o último termo, porque tu sabe que existem somas equivalentes. Vamos supor que tu quer encontrar a soma dos 12 primeiros termos. Só vou te dar um exemplo numérico aqui, certo? Tu iria fazer ali A1 mais A12, certo? Qualquer outra soma, gurizada, que nem o Moisés comentou agora com vocês, ó. Qualquer outra soma em que a soma dos índices dá 13, que é 1 mais 12, está valendo. Se tu pegar, por exemplo, o A4 mais o A9, o A4 mais o A9 pode substituir muito bem a soma do A1 com o A12, porque 9 mais 4 dá 13, e 1 mais 12 também dá 13 ali. Certinho, gurizada? Então, a soma dos N termos, A1 mais AN vezes N divididos por 2. Isso tu está indo atrás de uma média. E lembra, quando a soma dos índices forem iguais, a soma desses dois termos é a mesma. Tranquilo? E agora vamos lá. PA de 3 termos. Normalmente ele te sacaneia um pouco aqui. Porque normalmente, quando ele trabalha com a PA de 3 termos, normalmente, não é regra, tá? Normalmente eu conheço a soma desses 3 termos aqui. Como é que tu vai representar genericamente essa tua PA de 3 termos? Cara, assim, ó, o termo do meio tu vai chamar de x. Para ir para o próximo termo, tu vai somar uma razão. Então, o próximo termo é x mais r. E o termo que vem antes do x, se para ir tu somou a razão, para voltar, tu vai tirar essa razão. Então, x menos r. Por quê? Porque quando tu soma o primeiro termo, que é x menos r, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, essa soma aqui, gurizada, acaba dando 3x. Ou seja, a soma acaba sendo o triplo do termo do meio. Então, tu fica ligado aí. Para isso, tu usa essa representação. X menos r, x mais r. Ah, Sor, caso ele trabalhe com a multiplicação, o que eu faço? Bom, tu vai multiplicar. X menos r vezes x mais r. O que vai ficar essa multiplicação aqui, então? Esse produto das tuas raízes aqui vai ficar x vezes x ao quadrado menos r ao quadrado. Quando eu multiplicar esses dois aqui, ó, x menos r vezes x mais r, x ao quadrado menos r ao quadrado, que vem lá dos produtos notáveis da soma pela diferença. Então está aqui, vamos botar uma caixinha aqui, que representa o nosso produto desses 3 termos consecutivos aqui. Tranquilo? Pode ser que tu conheça esses 3 termos. Quando tu não conhece os 3 termos, esse é o caminho. Vou chamar o termo central de x, x mais r e x menos r. Quando tu conhece os 3 termos aqui, vamos chamar eles de A, B e C. Então,
eu conheço os 3 termos aqui. Beleza. O que tu sabe? Que do A para chegar no B tu soma uma razão, do B para chegar no C tu também soma uma razão. Se tu precisar do B voltar para o A, tu tira uma razão, e assim também do C para voltar para o B, tu também tira uma razão. Então tu tem uma PA tanto na ida quanto na volta. Então, ó, como é que eu representaria a razão? Primeiro, segundo, terceiro termo. Eu poderia pegar o terceiro menos o segundo, ou eu poderia pegar o segundo menos o primeiro. Pronto, e aí eu consigo determinar a razão da nossa progressão aritmética aí. Ou também a equivalência da média, ó. Do B para chegar no C eu somo uma razão, do B para voltar para o A eu tiro uma razão. O que isso significa? Que o A mais C divididos por 2 vai dar o B. Ah, como é que eu sei isso, Sor? Tu acabou de ver com Moisés, cara. Olha só. Te liga aqui, ó. Quem é o A? O A não é o primeiro termo? O C não é o terceiro termo? Dividido por 2. Lembra que nós comentamos lá no início da aula, Moisés e eu estamos batendo na tecla com vocês? Olha para os índices, ó. Quanto é que é 3 mais 1? 3 mais 1 não é 4? 4 dividido por 2 dá 2. Então eu vou achar o segundo termo da nossa sequência. Então, cara, sempre quando ele vier com esse assunto de PA de 3 termos, normalmente tu vai conhecer a soma e tu vai trabalhar com essa jogada aqui. Termo do meio central x, x mais r, x menos r. E não te esquece da soma dos n termos ali, que ela é bem importante também. Bora lá então, gurizada, agora nosso exercício 6, anotando as informações. Primeiro, ele nos fala que a PA é uma PA crescente, portanto é uma razão positiva, uma razão maior que zero. E ele nos dá algumas informações. O A5 mais o A8, a soma dá 36. O A7 mais o A10, a soma dá 40. E ele pede o A1 mais a razão. Então o que eu vou fazer nesse exercício? Eu vou forçar a aparecer o A1 e vou forçar a aparecer a razão. Como? Desmanchando os termos, ó. Tu vai transformar o A5, ó. O A5 tu vai transformar ele em A1 mais 4 razões. Assim como tu vai transformar o A8 em A1 mais 7 razões. Então tu força a aparecer o A1 e a razão, que são os termos que tu precisa. Então essa soma toda tem que dar 36. A1 mais A1 são 2 vezes o primeiro termo, mais 4 razões mais 7 razões são 11 razões, e isso tudo tem que dar 36. E aqui está a primeira relação do A1 com a razão, primeira equaçãozinha que tu tem aí. Agora vamos para a segunda. O A7, tu vai transformar o A7 em A1 mais 6 razões. Tu vai transformar o A10 em A1 mais 9 razões. E essa soma aqui tem que dar 40. Beleza. Soma dando 40. A1 mais A1 são 2A1. 6 razões mais 9 razões são 15 razões. Igual a 40. E tu acabou de montar a tua segunda equação aqui. Tu pode resolver por sistema, cara, mas eu quero que tu use também o teu raciocínio. Começa a observar aquelas informações que tu acabou de montar. Ó, aqui tu tem 2A1. Aqui embaixo tu também tem 2A1. Ou seja, é o mesmo cara nas duas equações. Significa que ele não é o diferencial para as duas equações. Agora tu compara aqui, ó, 11 razões com 15 razões. Espera aí. Do 11 razões para vir a 15 razões, eu somei 4 razões, certo? E agora aqui no final, ó, olha o 36 e o 36 virou 40. Espera aí. Para o 36 virar 40, eu tive que somar 4. Então, espera aí. Se eu somei 4 razões e no final eu ganhei 4, eu preciso concluir então que 4 razões é igual a 4. Portanto, a razão é 4 dividido por 4. Portanto, a tua razão ela vale 1. Conhecendo a razão, tu pode substituir em qualquer uma das equações. Eu vou trocar na primeira, ó. 2 vezes o primeiro termo mais 11 razões. Como a tua razão vale 1, 11 vezes 1, isso tudo é igual a 36. O 11 somando vai passar subtraindo do 36. Ó, 36 menos 11, 25. E o 2 que está multiplicando o teu primeiro termo, tu vai passar dividindo. Ó.
Então tu vai concluir que o primeiro termo é 25 meios. Pronto. Acabamos de encontrar o primeiro termo e acabamos de encontrar a razão da nossa sequência. Tranquilo? E agora eu passo a bola para o Moisés derrubar a questão 7 com vocês. Bora lá então, gurizada. A questão de número 7, ele quer saber a soma dos 30 primeiros termos da sequência 2, 4, 6 e 8. Vamos lembrar como é que a gente calcula essa soma desses 30 termos. Basta eu ter o quê? O primeiro termo mais o último termo, que é o 30º, vezes a quantidade de termos, que vão ser 30, divididos por 2. Com isso, eu preciso descobrir quem é o 30º termo. Então, o 30º termo, a partir do primeiro, eu somo 29 razões. Basta substituir, então eu vou ter o 30º termo é igual ao primeiro, 2, mais 29 vezes a razão. Quem é a razão? Do 2 para o 4, tu variou 2 unidades, do 4 para o 6, tu também variou 2 unidades. Significa, então, que a tua razão também vale 2. 2 vezes 29, 58, mais 2 vai me dar 60. Então, eis que eu tenho o 30º termo, vale 60. Com isso, eu consigo descobrir quem é a soma desses 30 termos. Basta eu pegar o primeiro termo, que vale 2, mais o 30º termo, que vale 60, vezes a quantidade de termos, que são 30, divididos por 2. E eis então que eu vou ter que essa soma desses 30 termos vão ser 2 mais 60 dá 62, sobre 2 dá 31, vezes 30 me corresponde em 930. Eis que temos que a soma desses 30 termos equivale a 930. Lembra, por tu estar somando somente números pares, a tua resposta tem que ser um número par. Tá? Se fosse par e ímpar, lembra, a soma deveria intercalar aí nesses casos. E aí tu toma muito cuidado se a quantidade de termos vai ser par, ímpar, que se começa por um ímpar, tá? Então vocês devem tomar esse cuidado aí, mas com isso vocês já conseguem de repente eliminar alguma coisinha aí. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, nosso exercício 8. De novo, organiza as informações, ó. Soma dos n termos é 10, primeiro termo é menos 10, nésimo termo é 14 e ele está pedindo o número de termos. Então eu vou trabalhar com a fórmula que trabalha com todos esses caras ao mesmo tempo, ou seja, a soma dos n termos é o primeiro mais o nésimo termo vezes n dividido por 2. E se eu olhar, tem 4 caras aqui e desses 4 eu conheço 3. Eu conheço a soma, que é 10. Eu conheço o primeiro termo, que é menos 10. Eu conheço o último termo, que é 14, vezes n divididos por 2. Traz o 2 multiplicando 10. 2 vezes 10 vira 20. Menos 10 mais 14 vira 4. 4 vezes n. Então, 20 divididos por 4 dá n. Portanto, o número de termos aí é 5 e tchanã! Acabou a questão e agora eu passo a bola para o Moisés resolver a questão 9 com vocês. Bora lá então, gurizada. Na questão de número 9, ele falou que a soma dos n primeiros termos é dada por essa expressão, n ao quadrado mais 5n. E ele pede para te determinar o primeiro termo e a razão dessa progressão aritmética. Pensa comigo nessa questão aqui. A soma dos n termos, então eu posso dizer que a soma do primeiro termo, quem vem a ser a soma do primeiro termo? É o próprio primeiro termo dessa tua sequência. E como eu substituí o n por 1, então eu vou ter 1 ao quadrado mais 5 vezes 1. E eis que eu vou ter simplesmente o meu primeiro termo. 5 vezes 1 dá 1, ao quadrado dá 1, então eu vou ter 5 mais 1 dá 6. Só que tu toma um cuidado quando tu for escrever a soma de dois termos dessa sequência. Pensa comigo, a soma de dois termos dessa sequência seria o primeiro termo mais o segundo termo, beleza? Mas quem vem a ser esse teu S2, ou seja, a soma de dois termos? Basta tu colocar no lugar do N2, então vou ter 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 é igual. Opa, o primeiro termo tu sabe que vale 6, então já sai substituindo por 6. Mais o segundo termo, que é o que tu quer descobrir. Tu precisa descobrir esse segundo termo. E eis então aqui que eu consigo ter o meu segundo termo, vai ser simplesmente quem?
2 ao quadrado, 4, mais 10, 14, vem como menos 6, isso vai te corresponder exatamente em 8. Eis então que o teu segundo termo vale 8. Tu tens simplesmente o primeiro termo da tua sequência que valia 6 e tu tem o segundo termo que vale 8. Vamos escrever, ó, primeiro termo 6, segundo vale 8 e assim sucessivamente. Eis que tu tem o que ele te pediu. Ele pedia nessa questão para te determinar o primeiro termo e a razão. Tá? O primeiro termo a gente já sabia pelo cálculo anterior lá que ele valia 6. E a razão? A razão é só tu perceber, do 6 para o 8 tu variou 2 unidades, então a gente tem que essa razão vale 2 e eis que a gente mata aqui a nossa questão. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada. Peguei a questão 10 aqui de grau de complexidade. Não sei porque que o Moisés pegou todo esse quadro para ele, né, cara? Vocês vão ver que essa questão aqui vai tomar tempo de vocês. Olha só, ele me deu a informação que o A1 mais o A15 é igual a 32 e eu quero saber quanto é o A3 mais o A13. Só isso dá para resolver? Dá. Quanto é que é 1 mais 15? Não é 16? 3 mais 13 não é 16? Então a soma é o mesmo resultado. Então a soma vai ser 32 e acabou a questão, cara. Tem mais nada, isso? Não tem mais nada, velho. Isso aí, cara, barbada, acabou. Olha para os índices, 1 mais 15, 3 mais 13, acabou. Só alegria, cara, olha aí. Agora eu entendi por que ele pegou as pares. Moisés deixou eu escolher as questões, eu falei, escolhe as questões. Pega as pares. Tá, eu vou as pares. Mas bora lá, vamos resolver a questão de número 11. Então tá, galera. Seguindo o barco aí com vocês na questão de número 11, ela é uma questão de PA de segunda ordem, por quê? Principalmente por causa daquela palavra justapostos. Ele fala que são quadradinhos sendo justapostos para gerar a próxima figura aí. Então tu toma muito cuidado normalmente nessas questões, quando aparece essa palavra, ele já está te dizendo, ó, PA de segunda ordem. Bom, primeira coisa, por que é uma PA de segunda ordem? Porque a quantidade de quadradinhos na primeira figura, tu soma 3 unidades. Da segunda para a terceira, tu soma 4 unidades e tu acaba de perceber comigo que tu não está somando sempre a mesma constante. E se tu não está somando sempre a mesma constante, ela não é uma PA de primeira ordem, ela não é uma PA direta, tá bom? Eis aqui que tu vai fazer um cálculo de razão, como se tu estivesse calculando razão, ou seja, olha só, 6 menos 3 dá 3, 10 menos 6 dá 4, 15 menos 10 dá 5. E lembra de uma coisa, tu sempre vai ter uma quantidade a menos de razões que a quantidade de termos. Se essa sequência tem 100 termos, essa sequência aqui ela vai ter exatamente 99 termos, tá bom? Então vamos descobrir quem é que vem a ser esse 99, esse 99º termo. Quem é o B99? O B99, a partir do primeiro termo, tu soma exatamente 98 razões, tá certo? Com isso, vocês vão chegar, então, que o 99º termo vai ser exatamente o primeiro termo da sequência B, que vale 3, mais 98 vezes 1. O que vai te corresponder 98 vezes 1, 98, mais 3 dá exatamente 101. Só que toma cuidado, tu tem que fazer a soma de todos esses termos e ainda somar o primeiro termo para descobrir quem vem a ser esse 70º termo. Então aqui com vocês eu vou fazer a soma desses 99 termos. A soma dos 99 termos é quem? É o primeiro termo da sequência B, mais o 99º termo, vezes 99, dividido por 2, tá certo? Bora lá, vamos resolver esse cara aqui no braço com vocês. Então, a soma dos 99 termos, vocês vão ter que ter o primeiro termo, 3, mais o 99º termo, 101. Vezes 99, porque são 99 termos sendo somados, divididos por 2. 101 vezes
101 mais 3, isso vai me dar 104, dividido por 2, 52, vezes 99, 52 vezes 99, pensa comigo, 52 vezes 100 dá 5.200, vezes menos 52, isso ali vai te dar 5.148, 5.148. Essa é a soma desses teus 99 termos aí. Feito? Mas agora o que que tu quer descobrir? Tu não quer descobrir a soma desses 99 termos, tu quer descobrir quem é o centésimo termo. Basta tu pegar o primeiro termo da tua sequência original mais a soma dos 99 termos da tua sequência B. Então, eis que tu vai ter que o teu centésimo termo é exatamente o primeiro termo, que vale 3, mais a soma, que é 5.148, o que corresponde que o centésimo termo é exatamente igual a 5.151. Tá? Não precisa pensar nessa questão por esse cálculo monstruoso. Tu pode simplesmente pensar na quantidade de quadradinhos que tu tem na base. Na primeira etapa tu tem 2, na segunda tu tem 3, na terceira tu tem 4. Na centésima, quantos quadradinhos tu vai ter na base? Tu vai ter 101. Só que se tu perceber comigo, basta analisar, ele vai variar de 1 a 101 quadradinhos. Basta tu fazer a soma desses caras aí. Ou seja, de uma forma mais rápida, bastaria vocês olharem assim, centésimo termo. O centésimo termo vai ser a soma de 101 termos, pensando da variação de quadradinhos, onde o primeiro termo vale 1, o último termo, que é a quantidade de quadradinhos da tua base, vão ser exatamente 101, vezes a quantidade de termos, que são 101, divididos por 2. 1 mais 101 dá 102, dividido por 2, 51, uma boa ideia, vezes 101, eis que tu chega então que o centésimo primeiro termo, né, a soma dos 101 termos vai ser exatamente o centésimo termo, que corresponde a 5.151. Beleza, gurizada? Uma mesma forma de resolver a mesma questão, só analisando a nossa figura aí. Beleza, gurizada? Com isso encerramos a nossa aula de progressão aritmética e na próxima aula nós vamos ter progressões geométricas para encerrar esse livro de vez aí. Beleza, gurizada?